Pai, e eles terão para emprestar a muita gente, mas não pedirão emprestado, que os teus celeiros estarão sempre fartos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nós íamos deixar para o final, mas resolvemos fazer logo, né? Hoje nós temos um convidado especial, vou chamar ele para vir aqui à frente. São pessoas muito queridas e eles agora vão contar um testemunho que Deus fez na vida deles. Hoje nosso culto é um lugar, vamos falar sobre milagre, né? E nós vamos ver que o nosso Deus é o Deus que continua realizando milagres. Amém? Boa noite a todos. Boa noite. Eu tive o prazer de ter um milagre na minha vida, através de Deus, porque já com câncer, fiquei 3 meses tratando com câncer, uma doença muito corrosiva, uma doença que estava terminal já, segundo os exames dos homens, né? E quem me viu, quem teve na minha casa, que me viu eu na minha cama, eu não podia mexer o ponto do dedo do pé, tanta dor que eu senti. Mas eu fui apreciado com a presença iluminada de Deus, dos dois, através do nosso irmão. E foram lá e eu estava esperando o resultado do autoexame, e em oração, eles fizeram uma oração para mim, e eu, mesmo sendo de outra religião, mas eu sempre tive fé em Deus. Eu sei que é o único que a gente pode crer e esperar uma coisa. Porque os médicos mesmo, alguns médicos falaram comigo que eu tinha, essa doença estava muito avançada. E do jeito que estava indo, eu sei que segundo eles, o caminho é morto. E Deus foi tão grande que botou essas 2 pessoas maravilhosas na minha vida, que já conhecia, mas não conhecia da bênção. E através das orações dele, Deus ouviu as suas preces, e eu não estava com doença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quando eu estava na minha cama, eu fiz um exame, eu recebi um telefonema da minha médica, que ela falou comigo assim: você não confiou em mim. Eu falei que você não tinha câncer, que Deus ia te curar. E Deus me curou. Aleluia. Eu tinha uma doença rara, que chama hiperparatiroidismo. É uma doença que tira os cálcios dos ossos e coloca tumores. Então, nesses tumores, nós éramos diagnosticados como câncer. Mas eu falei com o meu amigo ali que eu tinha muita fé, que eu sempre fiz alguma coisa para Deus. Eu sempre tentei fazer alguma coisa que Ele me pediu. E eu sabia que Ele iria intuir com isso. E eu, graças a Deus, eu fiz a cirurgia, tive ruim, tive na hora de... médico falou que eu não ia aguentar, na segunda cirurgia, minha esposa orar, porque ele não podia garantir nada, mas eu falei com o anestesista. Eu falei: doutor, pode fazer o seguinte, senhor, que ele conseguiu isso com dor, porque eu não tinha como ser entubado, tão chato que eu estava, a minha glote fechou e eu não tinha como ser entubado. Eu falei: você pode ficar tranquilo, Deus está comigo.
e estava comigo. Não me abandonou nem um minuto. Depois, quem me viu, igual eles viram, eu hoje faço academia. Hoje eu tenho alguns probleminhas ainda, porque a doença deixa sequelas no rins. Mas aquela doença que eu fui diagnosticado, eu quase cometi uma loucura por causa do câncer. Deus me tirou. Eu tenho que agradecer a Deus, ser grato a Deus, mas também tenho que agradecer esses amigos que fizeram a oração, que foram lá com fé. Eu lembro que ela falou comigo assim: pode confiar, você não vai ter essa doença. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que confiem em Deus, tenha fé, porque só Ele pode tirar você do abismo, pode tirar você dessas doenças que nós temos hoje, eternas aí, todo mundo sabe. E eu digo que eu estou muito feliz, e eu tinha que vir aqui. Eu não moro no interior, não moro longe daqui, mas eu falei, eu vou lá, que eu tenho que passar para o povo o que eu sobrevivi, o que eu passei, entendeu? Nada que está escrito na Bíblia não é. Às vezes as pessoas olham a Bíblia, vê o versículo e falam assim: mas esse cara escreveu isso, tá? Confie naquilo lá. A palavra edifica o homem. A mim, eu tenho essa sustentação que Deus fez um milagre comigo, e hoje eu estou aqui para provar para vocês todos. Muito obrigado. O milagre foi muito grande, gente. E Deus pode crer que Deus coloca anjos nas nossas vidas para nos fortalecer, para nos chegarmos mais perto dele. E Deus colocou a Josi na nossa vida, tá? E de maneira nenhuma a gente pode esquecer o poder que Deus tem na sua vida, Josi. Quando levou, através de você, a palavra de Deus, e levou esse casal para glorificar o nome de Deus através da cura. Nós fomos de Marcos, já disse, nós moramos no interior. Nós morávamos aqui, aposentamos e fomos para o interior. E como descobrimos isso tudo, foi muito doloroso. Porque câncer, estado terminal, vocês imaginam, né? A família toda se abala. Mas graças a Deus não foi. Viemos para cá, já sofreu muito, porque esteve conosco. Hoje ele assim é milagre. Ele não levantava, segura aqui, Gilmar. A cama estava assim, ele não levantava a perna, isso aqui, ó. Não saía daqui. Era dores constantes. Um dia ele ficou tão ruim, chamamos a ambulância não tirou ele do quarto, porque era muita dor. Profetas, evangelistas e mestres. Essa é a igreja do Senhor. E essa igreja, ela é fundamentada na palavra de Deus, que veio de onde? De Israel, né? Que veio de onde? Dos judeus. A raiz cristã é de onde, gente? De Israel. Ela vem dos judeus. Porém, mais uma vez, as trevas trabalhando com afinco para roubar a identidade da igreja do Senhor. E fazendo com que esse espírito da Grécia, ele seja introduzido dentro da igreja. E hoje o Senhor, assim como naquele tempo, ele levantou os macabeus para que pudessem guerrear. Eles eram um exército pequeno, eles não eram um exército preparado para a guerra, mas eles foram com coragem e ousadia destemidos, porque eles sabiam que Deus estava com eles. E hoje também o Senhor mais uma vez está levantando um povo, uma igreja viva, uma igreja destemida. É um grupo ainda pequeno, mas que tem se levantado com coragem, com autoridade, para restaurar o projeto original de Deus para a igreja. E hoje, quando nós estamos trazendo as festas bíblicas, a palavra de Deus ele deixou para nós instituído um calendário bíblico. Yeshua, ele cumpriu este calendário bíblico. Yeshua, ele também cumpria as festas bíblicas. Nós vemos que ele participou da festa da Páscoa, não a Páscoa na religião
religiosa que nós conhecemos, mas a festa bíblica, ele participou dessa festa, ele participou da festa das cabanas. A Bíblia fala, ele indo para Jerusalém para participar da festa das cabanas, ele participou dessa festa, que é a festa de Hanukkah. No texto de abertura, né, quando o Heraldo começou lendo o texto de João 10, ele vem falando, chegou o tempo da festa de dedicação. Dedicação quer dizer justamente Hanukkah, mas na versão mais próxima do original, fala bem assim, olha, no versículo 22, chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém, era inverno, e Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela coluna de Salomão. Então Jesus estava na festa de Hanukkah. Essas festas, elas foram estabelecidas por Deus, né, para trazer a cultura do céu para a terra, para alinhar, meus queridos, os projetos de Deus para nós. Então, hoje não é diferente. Esse espírito da Grécia, ele também entrou dentro das igrejas para quê? Para tirar a identidade verdadeira da igreja, a nossa raiz, de onde, né, vem a verdadeira palavra. A palavra de Deus nos diz que nossos olhos precisam estar voltados para onde? Para Israel, para Jerusalém, porque é de lá que vai o quê? Voltar, né? Fala que o nosso relógio é quem? É Israel. E a igreja hoje, né, com o passar do tempo, ela foi se transformando numa igreja grega romana e fugindo do projeto original do Pai. Mas assim, voltando, né, assim como os macabeus, Deus tem levantado hoje um grupo de pessoas se posicionando para resgatar novamente, gente, trazer a verdadeira identidade que já tem sido esquecida. Hoje, a igreja ela tem se posicionado como naquela época, né, quando eles haviam profanado a igreja. Hoje nós vemos, né, dentro das igrejas muitas festas pagãs e as festas bíblicas elas têm sido deixadas de lado. O Eterno ele deixou o calendário bíblico do seu povo. Ele também deixou festas para o seu povo celebrar. E essas festas são 7 festas bíblicas, todas elas estão contidas na palavra de Deus. Assim, né, como nós vimos o seu Pimentel falando, né, sobre os milagres que Deus realiza, creia na palavra. Tudo que está na palavra tem um propósito. E nós temos a festa da Páscoa, os pães ázimos, as festas de primícia, a festa de Pentecostes, a festa de trombetas, o dia da expiação e a festa do tabernáculo. Cada uma delas, né, tem um significado no âmbito do Espírito, apontando para Yeshua, apontando para Jesus. Algumas delas apontam, né, para a primeira vinda de Yeshua, outras apontam para o retorno de Yeshua. E dessas 7 festas foram acrescentadas mais que a Hanukkah, né, aonde nós acendemos cada dia uma vela, lembrando desse momento no qual aconteceu lá a história dos macabeus que nós vimos. Na época era uma menorá. Uma menorá é essa aqui, olha. Ela tem, né, 7 perninhas. Representa o quê? Essa menorá representa a emanação dos 7 Espíritos de Deus. Na época, o óleo, né, para essa menorá, ele demorava 7 dias para ser feito. Por quê? Tinha todo um processo. Para que não poderia ser usado qualquer tipo de azeite, qualquer tipo de óleo para acender a menorá. Então ela passava por esse processo. Quando eles chegaram ali e encontraram o templo, né, todo sujo, todo bagunçado, até porco estava sendo sacrificado no altar, uma forma realmente de profanar o altar do Senhor. Eles então chegaram e começaram a procurar o azeite para acender a menorá, a lâmpada que eles tinham na época. E quando eles chegaram lá, eles encontraram uma botija pequena. Essa botija, além de serem 7 dias para preparar, tinha que passar depois pelo sacerdote. O sacerdote ele aprovava e ele ali colocava um selo de aprovação. Vocês viram que no vídeo, né, que nós colocamos, tinha um selo, né, um selo de aprovação. Então demorava esse processo de 8 dias. Porém, a botija que eles encontraram só ia dar para um dia apenas. Eles mesmo, na atitude de fé, colocaram. Só que eles perceberam que passou o primeiro dia e continuou queimando, continuou aceso. Passou o segundo dia
dia, passou-se o terceiro, passou-se o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. No dia em que todo o processo, né, daquele azeite ficou pronto, aí a menorá apagou, porque já tinha o azeite correto para colocar. Isso representa o que? O milagre de Deus, porque aquele povo foi um povo que se posicionou, foi um povo que alegrou o coração de Deus. Então nós vemos que aqui são 7, representando a emanação dos 7 Espíritos de Deus, conforme está em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Porém foi acrescentado, meus queridos, mas essas duas aqui, né, para representar os 8, porque aqui tem uma, essa aqui é a que acende todas as outras. Porém, são 7 festas bíblicas, não é isso que nós falamos? Assim como são 7, a emanação dos 7 Espíritos de Deus. E acrescentou mais 2 festas, por isso ficaram 9 aqui também, que é a festa de Purim, quando se levantaram mais uma vez para destruir o povo judeu, na época da rainha Esther, quando eles ali se levantaram em 3 dias de jejum, e o Senhor ali então guerreou pelo povo, entregando a vitória. E até hoje, né, decretos foram revogados, novos decretos foram emitidos para aquele povo. Eu quero assim fazer uma pausa aqui para nós entendermos. O mundo espiritual funciona da seguinte forma: toda vez que acontece algo no âmbito do espírito, toda data, né, quando chega naquela data, aquele portal se abre novamente. Tanto, né, no âmbito da luz quanto das trevas. Então, todo ano, nessa devida data, o portal se abre de Purim. Novos decretos são estabelecidos. Nós, quando temos o entendimento, né, dessa festa de Purim, o que fazemos? Quando chega nesse portal, nós começamos o quê? A trazer novos decretos. Decretos de morte, de enfermidade, decretos, né, de falência que estavam sobre as nossas vidas, nós começamos a trazer novos decretos. A festa de Hanukkah, que seria essa segunda festa, né, que foi acrescentado, transformando então em 9. Essa não foi estipulada lá em Levítico, mas Jesus participou dela. É também uma festa onde o portal no âmbito do Espírito é aberto. É um portal de milagres, é um portal de multiplicação, é um portal de provisão. Então, desde o dia 14, né, desse mês, às 18 horas, nós todos os dias, numa atitude de fé, a partir das 18 horas, nós acendemos uma dessas velas, né? E aqui nós chamamos a existência, o milagre que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós declaramos a multiplicação do Senhor sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, né, sobre aquilo que leva o nosso nome. Esse é o portal que se abre nesse tempo. Então, Jesus ele veio para cumprir as leis. Jesus ele veio para cumprir a palavra. E quando começou, né, esse espírito da Grécia entrar dentro da igreja, a igreja começou a se afastar do projeto original. O templo do Senhor sendo profanado novamente. Festas pagãs sendo comemoradas no lugar das festas bíblicas que Deus estabeleceu para nós. Lá em João, capítulo 8, versículo 12, pode colocar, Breno? Se não conseguir, mas todos nós sabemos de cor. João 8, 12 fala: Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus ele fala que ele é a luz do mundo, Jesus estava indo justamente para a festa de Hanukkah. E ali estavam os fariseus, estavam os saduceus, e eles queriam pegar Jesus em alguma situação. E ali Jesus então começa a dizer: olha, vocês, né, estão indo para a festa de Hanukkah, aonde ali houve a multiplicação do azeite, a luz em meio às trevas, mas essa luz está no meio de vocês, e vocês ainda não perceberam. Eu sou a luz do mundo. Quem crer em mim não andará em trevas. Hoje, né, nós celebramos a festa de Hanukkah, nós celebramos este milagre da multiplicação, mas com esse entendimento, que a verdadeira luz é Jesus, a verdadeira luz é Yeshua, e quem crer nele, quem segue
né? Quem caminha com Ele não anda em treva, mas tem a luz da vida, a luz que é Yeshua. Jesus, ele é a luz, né, que vem para iluminar a nossa vida em meio às trevas. Lá em Mateus 5, 14 e 16, vem falando que nós somos portadores dessa luz. Vem falando que nós não escondemos uma luz, né, debaixo de um cesto. Mas essa luz de Yeshua, ela está em nós para que hoje nós venhamos iluminar outras pessoas. O milagre que nós vimos que aconteceu aqui, eu não tenho o poder de realizar nenhum milagre, o pastor Heraldo também não tem. Mas a luz de Yeshua que está em nós, essa luz refletiu e ela trouxe o milagre na vida dessa família. Aleluia. Essa luz está na sua vida e essa luz está na minha vida. E através dessa luz, nós precisamos refletir, meus queridos, aonde tem treva, aonde tem uma enfermidade, aonde ele tem um drogado, aonde tem ali, né, um alcoólatra, aonde tem um endemoniado, aonde está o espírito de miséria. Nós somos a luz de Yeshua hoje ele está em nós somos portadores dessa luz, e nós não podemos ficarmos escondidos dentro de um cesto, mas nós precisamos irradiar todos os dias, aonde nós estivermos, a luz de Yeshua. Este é um portal poderoso, meus queridos, e quando nós entramos nele com entendimento, o nosso papel aqui, o papel desse ministério é ensinar. Durante todos esses dias nós estivemos, né, no grupo da igreja, e compartilhando com algumas pessoas online, ensinando o poder desse portal, o poder de Yeshua, a luz dele que está em nós. E nós precisamos, com entendimento, entrar e se apropriar de tudo aquilo que Deus tem deixado para nós. Assim como naquele tempo Deus proveu para aquele povo, assim como naquele tempo Deus enviou um exército, aquele exército não estava sozinho, o exército do Macabeu. Existia um exército celestial de anjos guerreiros que estavam indo na frente, guerreando por eles. Assim também como está indo na sua frente e na minha frente. Um exército guerreiro de anjos do Senhor, lutando pelas nossas vidas. E o que nós precisamos, meus queridos, é nos apropriar. Então você que durante, hoje é o 7º dia dessa festa de Hanukkah. Você que durante esses 7 dias na sua casa, você trouxe a luz de Yeshua. Quando nós acendemos essa vela, nós estamos declarando, Yeshua reina nessa casa. A luz de Yeshua está sobre essa casa. E aonde a luz está, o que acontece? As trevas têm que ser dissipadas. Se nós apagarmos aqui, falta luz, tudo fica escuro. Mas se nós acendermos uma vela, a luz chega e o que acontece com as trevas? Ela foge. Vocês estão entendendo? Que coisa linda. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, o que Yeshua é para as nossas vidas. Ele é a luz do mundo. Quem crê nele não anda em trevas, mas vive na luz. E hoje essa luz vive em nós. E nós precisamos irradiar essa luz. Aonde é treva? Se na sua casa está uma situação de treva, você é luz. Quando você chega, as trevas precisam ser dissipadas. Se é no seu local de trabalho, você é luz. Quando você chega, as trevas têm que ser dissipadas. É na sua vizinhança, você é luz. Você foi colocado nesse local como luz. Nada na nossa vida é por acaso. Quando nós viemos para essa casa 23 anos atrás, nós oramos ao Senhor e falamos, Senhor, aonde o Senhor quer nos usar? Que o Senhor abra a porta para nós, porque é ali que nós vamos morar. E não tinha praticamente vizinhança nenhuma. E aqui o Senhor nos plantou para nós termos luz neste lugar. Você é luz aonde você está. A luz de Yeshua, ela precisa irradiar através da sua vida. Então, essa festa das luzes, a festa de Hanukkah, ela nos mostra 3 coisas muito importantes. A primeira, a vitória da luz sobre as trevas, que nós acabamos de falar. Liberdade religiosa sobre a opressão. E fé sobre perseguição. Em meio às perseguições, que a sua fé, meu querido, seja crescente, para que Deus possa te levantar, assim como levantou ali os macabeus, como aqueles que são guardiões da palavra do Senhor, guardiões das promessas do Senhor. Não negocie. Aquele grupo de pessoas não negociaram. Mesmo eles sendo um grupo
pequeno, mas eles sabiam quem eles eram em Deus, quem Deus era para eles, o quanto era importante a palavra de Deus, o quanto era importante para eles cumprir, né, o Shabat, que não foi nada, que não é uma cultura, né, judaica, mas é algo que foi deixado por Deus. Quando Deus criou o mundo, né, no 7º dia, o que ele fez? Deus se cansa? Por que ele descansou? Ele queria mostrar para nós, ele é tão poderoso na vida de vocês, aonde eu estou liberando coisas grandiosas na vida de vocês. E o inimigo tirou isso de nós. E muitas vezes, né, nós temos perdido bênçãos do Senhor, temos sido impossibilitados de avançar na nossa vida pessoal, no reino do Espírito, porque não temos guardado, não temos cumprido a palavra do Senhor no templo, no lugar de adorar. Então, eles mesmo sendo um grupo pequeno, eles confiaram e se posicionaram. E o Senhor foi na frente. Não importa se você é um grupo pequeno, se você se sente sozinho no meio da multidão, se posicione, porque é um exército poderoso que ele ama por você. Amém? Amém. Vou convidar o Marcelo e a Alessandra para vir aqui à frente. Eu dei uma resumida para não ficar tão demorado. Eu vou pedir para o Marcelo e a Alessandra, ali em cima tem um coisinho para vocês acenderem. Aí começa, Alessandra, daqui, ó. Começa daqui, acende essa, aí a Alessandra vai acender a luz. Isso. Ajuda, qualquer você não vai ter esse negocinho, não. Eu também. Não, mas vai ter que ir de novo, porque ela vai. É o ar-condicionado. Diminui um pouquinho. Aí, agora desce aí você. Ligar o ar-condicionado. Vai desligar só um pouquinho, gente, para. Tá. Você vai pegar no meio e vai acender as coisas. Enquanto ela vai acendendo, eu vou desafiar você a fazer um pedido, tá? Um milagre que você está buscando do Senhor. Agora você e Deus, baixa a sua cabeça, né? E todos nós precisamos de um milagre de Deus. Eu preciso de um, eu tenho buscado nesses dias por esse milagre. E eu creio que o Senhor já me entregou. Então agora, liga seu pensamento no céu. Fala, Senhor, nós estamos nesse portal de milagres. Assim como o Senhor realizou ali na vida dos Macabeus, eu preciso desse milagre. Nós vimos na vida do seu Pimentel o milagre que Deus realizou. Para os homens era impossível, mas é esse Deus que nós servimos. O que é possível você faz. A pedra, o homem tirou. Mas ressuscitar o morto, que já estava 4 dias, só Yeshua pôde fazer. Então, o que você pode fazer, você faz. Mas o que você não pode, você diz, Senhor, eu fui até aqui. Mas aqui eu não consegui mais, eu preciso de Ti. Eu preciso desse milagre, Senhor. Esse portal está aberto. E eu agora estou entrando nele, Senhor. E eu estou trazendo à existência esse milagre que eu preciso. Amém? Agora nós vamos orar juntos. Como eu disse, hoje é o 7º dia, amanhã é o último, e agora você vai gerar, né, no seu espírito, o seu milagre. A Bíblia diz assim, olha, lá em Provérbios, assim como você pensa é a sua alma. Tudo começa aqui. Tudo começa na mente de vocês. E sabe em que nós somos parecidos com o Eterno, com Deus? No poder criativo. Como você pensa é a sua alma. Então, quando nós estivemos ali orando, né, pelo seu Pimentel, nós chegamos em casa e eu falei assim, amor, ele está curado. Ele falou assim, eu também sinto, ele está curado. E nós chamamos a existência e não aceitamos. Eu mandava mensagem para a esposa dele, ele
Deus já fez a obra. Então, esse é o milagre. Se é a libertação do seu filho, fala, Senhor, obrigada, porque ele já está liberto. Se é na vida financeira, você está precisando pagar uma dívida, precisa aí desse valor, Senhor, obrigada, esse valor já está na minha conta. Se é na área da saúde, os médicos falaram que não tem jeito, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode. A última palavra vem do Senhor. E saia daqui nessa certeza que você já recebeu o seu milagre. Vamos se declarar juntos? Eu vou falando e vocês vão repetindo. Eu recebo a luz de Hanukkah sobre minha vida, iluminando meus caminhos e trazendo clareza para cada decisão. O azeite da unção é multiplicado em minha casa e jamais faltará provisão ou unção sobre minha família. Agora você vai dizer com toda a fé no seu coração: toda arma do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa, contra minhas finanças, contra o meu ministério, já está anulado. Eu entro em um novo tempo de milagres e vitória. Agora você vai declarar sobre sua família: minhas gerações são abençoadas. E o legado de fé e prosperidade está sendo firmado para sempre. Eu sou grato pelas bênçãos do Eterno. E meu coração está alinhado à sua vontade para este novo tempo. Amém? Receba. Lá em Mateus 18 diz: eis que vos dou a chave do reino. Tudo aquilo que ligares na terra, ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra, desligado no céu. Nós acabamos de ligar na terra, na certeza que o Senhor já ligou no céu. Amém? Receba o seu milagre, saia daqui já agradecendo, porque já está feito. Amém? Nesse momento eu vou pedir o Heródoto para estar orando, para nós estarmos encerrando essa parte. E aí você faz a bênção, por favor, né? E aí, depois você já ora aqui para os alimentos, tá? Cada alimento desse aqui, gente, não é um alimento comum. Todos eles, no âmbito do espírito, né? As pessoas que estavam lá no grupo, todos eles têm um significado profético. Então, quando você estiver comendo este alimento, você está trazendo a existência, tá? Dentro desse ato profético que você está fazendo. Então, às vezes, mas eu não gosto disso, mas eu como. Eu como porque eu estou liberando essa bênção sobre a minha vida. Então, quando você vier participar da mesa, não é uma mesa, né? Coisas gostosas. Está gostoso sim, mas é um ato profético que nós estamos fazendo e liberando no âmbito desse tempo. Pai, obrigado, meu Deus, pela vida dos meus filhos aqui, ó Pai, presente. Em nome de Yeshua Mashiach, o Espírito Santo já visitou cada um, Pai. Cada um foi tomado pelo poder do Espírito Santo, Pai. Em nome de Yeshua Mashiach, o Espírito Santo visitou com cura, com libertação. Eu creio, Pai, porque o anjo desse ministério, Pai, visitou cada um. Os anjos de guerra, anjos de cura, de libertação, anjos de visão, Pai, em nome de Jesus. Teus filhos oraram com fé, Pai. Aquele que ora com fé recebe de Ti, Pai. Todo que vem diante de Ti com as pedindo a Ti, o Senhor não volta com as mãos vazias, Pai. Volta cheio dos tesouros do Senhor, cheio de mimos do Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela cura, Pai, pela libertação, pela restauração, pelo milagre na vida dos Teus filhos, Pai. Eu abençoo em nome de Yeshua Mashiach, Teus filhos, Pai. Que eles voltem para os seus lares, Pai, guardados e protegidos por Ti, Pai, ao findar deste culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu santifico, Pai, os alimentos que estão sobre a mesa. O alimento, Pai, vai tocando agora, Pai.
esses alimentos e santificá-lo. Que ele venha alimentar não somente o corpo, mas o espírito, Pai. Trazendo cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a mão para você receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te dê uma semana extraordinária de milagres sobrenaturais na presença